Olá, turma! Como vão? Espero que estejam bem. Vamos para mais uma videoaula da disciplina de português agora. E nós vamos falar de pontuação. Dentro dessa parte de pontuação, entra as reticências. A nossa aula de hoje, nós vamos entender o uso das reticências, como elas são usadas, tá? Nós já vimos esse ano alguns sinais de pontuação. Nós vimos o uso da vírgula, nós vimos os dois pontos para que eles são usados, fora os outros pontos que nós já conhecemos, exclamação, interrogação, ponto final, né? Que nós já conhecemos. Então, na videoaula de hoje, nós vamos entender o uso das reticências. Vamos lá? Muito bem. O uso das reticências. Bom, as reticências são sinais de pontuação formados por três pontos, um ao lado do outro. Uma das funções das reticências é indicar que a frase não foi concluída ou que por algum motivo sofreu uma suspensão. O que quer dizer isso? Explicando para vocês, é mais fácil entender quando nós estamos num diálogo, num grupo, e nós, porventura, conversando com um colega, porventura somos interrompidos. Pois é, quando uma frase não consegue ser concluída, ela sofreu uma suspensão, uma parada, é aí que entra as reticências. Como eu disse, numa linguagem oral, quando há uma conversa em grupo, né, pessoalmente, você tem mais a percepção dessa interrupção, dessa suspensão, né? Mas nós vamos ver também que na parte da linguagem escrita, como isso é representado, né? É aí que entra as reticências. Então, quando você vai passar isso para o papel, quando você vai escrever isso, como que você escreve, né? Que uma frase não foi concluída, que uma frase foi interrompida. É por isso que nasceu as reticências. É isso que ela vai sinalizar na parte escrita, no papel, tá? Ela indica também que a ideia expressa na frase se prolonga para além do que foi dito, certo? Muito bem. Desta forma, nesse último exemplo, é quando ela deixa que o interlocutor a complemente com as próprias ideias e pensamentos, ou seja, ela te deixa a possibilidade de você, com seus pensamentos, completar as ideias daquela frase, certo? Muito bem. Vamos ver um exemplo, então, desse uso das reticências? Nós temos um exemplo aqui daquela crônica no Varal, do autor Mário Prata. Aqui, vocês devem se recordar que nós trabalhamos essa crônica através da nossa apostila, é aquela crônica do seu Mário, aquele senhor idoso que entrou em conflito com a empregada Gorete devido aos prendedores de plástico, né? Ele não queria o uso do prendedor de plástico, entrou em conflito com a empregada porque ele queria o de madeira. Vocês devem se recordar que foi bem legal aquela crônica, né? Então, lá naquela crônica tem exemplo de reticências. Vamos ver. No dia seguinte, vejo a novidade no varal, segurando meias, cuecas e lençóis. E me surpreendo com a novidade. Mas o que é isso? Os prendedores. Mas de plástico? Prendedor de varal de plástico, Gorete? Percebam a parte que está destacada em amarelo. Foi a fala da Gorete. A Gorete, quando foi se explicar, ela foi interrompida, né? E numa crônica, numa escrita, como demonstrar a interrupção, né? A suspensão da Gorete foi através das reticências, tá? Foi nesse caso que as reticências foram usadas.
a suspensão à Gorete foi interrompida pelo seu Mário. E aí que foi feito o uso das reticências, tá? Muito bem, esse é um exemplo. Vamos para frente, vamos ver mais? Bom, outro uso das reticências é o seguinte: as reticências podem ser usadas para indicar um trecho do texto que foi eliminado. Isso mesmo. Quando você está trabalhando um texto, você ler um texto, e se porventura você encontrar nele esse sinalzinho de parênteses ou colchetes e as reticências dentro, isso é sinal de que aquele texto, um pedaço dele, foi eliminado, tá? Para representar isso, as reticências são colocadas dentro dos colchetes, tá? Quando você quer escrever um pedaço desse texto, uma frase que está ali importante, e você quer demonstrar que aquilo ali foi tirado e uma parte do texto eliminado, você representa desta forma, com colchetes e as reticências dentro. Ó, aqui vamos ver um exemplo. Tira esse troço daí e compra de madeira. De madeira sem pintar, hein? Sem pintar. O senhor vai me desculpar, mas só vende de plástico. Faz muito tempo que eu não vejo de madeira. Tem mais não. Percebam nesses exemplos o seguinte: depois desse pedaço, tira esse troço daí, tem o sinal, o colchete e as reticências. Foi nessa parte, nesse pedaço, que tinha um texto aí que foi eliminado. Um pedaço aí foi eliminado, tá? Após essa frase, também no meio aparece outro sinal do colchete com as reticências. Aí também tinha um texto que também foi tirado lá na crônica, tá? É assim que ele indica quando ele fala que o texto foi eliminado, certo? Quando você quer representar isso, você põe as reticências dentro do colchete. É comum também você ver isso, as reticências dentro do parênteses também, ok? Muito bem. Vamos finalizando a videoaula por aqui. Anotem as suas dúvidas. Essa videoaula é para segunda-feira. Não deixe de assistir, tá? Fique atento às videoaulas. Não perca, pessoal, de assistir às videoaulas, porque são muito importantes, tá bom? Encontro vocês na segunda-feira. Desejo um bom fim de semana a todos. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.